Meus queridos amigos, companheiros de caminhada, desejo a todos vocês um dia de muitas alegrias, especialmente por esses momentos desafiadores em que o nosso planeta Terra vem atravessando. Roguemos então, nesse instante, bênçãos de renovação e de esperanças para que os nossos corações aflitos recebam, por misericórdia de Deus, os bálsamos necessários para o revigoramento da saúde e das emoções em desalinho. O nosso tema de hoje é Causas Atuais das Aflições, no capítulo 5, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lamentavelmente, as aflições ainda campeiam de forma incisiva nas criaturas humanas, onde o desamor, a falta de compaixão, o egoísmo, o orgulho e a vaidade vêm nos direcionando para um campo de batalhas contra nós mesmos. As vicissitudes da vida que ora se apresentam de forma avassaladora, nos deixando entristecidos e muitas vezes revoltados, nada mais são do que os resultados do nosso plantio, da nossa semeadura. Somos hoje os semeadores de ontem, que um dia saímos a semear em terrenos áridos, pedregosos e espinhosos, nas existências que se sucederam. Lembrando que o Mestre Jesus, há mais de 2000 anos, nos asseverava de que não sairíamos daqui enquanto não pagássemos o último ceitil. Nos recomendou a reconciliação com os nossos inimigos, pedindo que caminhasse com ele o que fosse necessário, para que talvez neste caminhar pudéssemos resolver as nossas pendências, as nossas dificuldades. Mas o que nós fizemos foi exatamente o contrário. Pediu que perdoássemos aqueles que nos têm ofendido, que orássemos pelos nossos inimigos, que oferecêssemos uma face enquanto a outra era agredida também. No sentido figurado, isso quer dizer que não levássemos em consideração aquela mágoa, aquele maltrato moral, porque aquele agressor não sabia exatamente o que estava fazendo. E o Evangelho nos convida a observarmos o que diz Jesus e que nos atualizaram pelo nosso querido Kardec, essa relação das causas atuais das nossas aflições. E o Evangelho nos relata de que duas espécies de vicissitudes, dessas inconformações que hoje sentimos, esses incômodos pelas dores morais, pelas dores físicas, ela tem duas formas distintas. Uma tem a causa na vida presente e a outra fora desta vida. Ele nos faz uma reflexão perguntando: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de suas próprias imprevidências, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinaram por falta de ordem, de perseverança e pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões matrimoniais desastrosas resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma, pois não havia amor?
quanto às dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, seja por fraqueza moral ou por negligência. Pois então, interroguemos friamente as nossas consciências, especialmente todos os que estão feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontemos o passo a passo a origem dos males que nos torturam e verifiquemos se na maioria das vezes não poderíamos dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição agora. Este é o arrependimento que sentimos sempre. Ele tarda, mas não falta, porque a lei de Deus está escrita na consciência e o homem não pode fugir desta realidade. Somos os construtores das nossas vidas. Somos nós que preparamos hoje o futuro de amanhã. O nosso processo reencarnatório, até que estejamos pitados com as leis de Deus, teremos pela frente ainda centenas e milhares de existências na Terra para cumprir com lealdade o nosso fiel compromisso com as leis de Deus. E assim estaremos libertos para alçarmos novos voos em busca da nossa felicidade. Essa semana tomei conhecimento de um fato muito triste, pois em pleno agravamento da pandemia do coronavírus, neste último final de semana de fevereiro, lá em São Paulo, uma guarnição da Polícia Militar fora chamada através de uma denúncia anônima para encerrar uma festa dançante em um clube social, que estava sendo organizada por mais de 50 casais, e agora pasmem, de idosos. Na minha visão, eles achavam que, estando com a idade avançada, poderiam estar mais susceptíveis à contaminação da Covid-19. E eles queriam aproveitar, pelo menos já no final da vida, um baile onde eles estavam comemorando anos dourados, que por sua vez poderia ser de real importância para as suas vidas. Entretanto, nós que conhecemos profundamente os mecanismos da vida, sabemos que, estando desencarnando por uma imprevidência dessa ordem, chegariam do outro lado completamente desequilibrados, pedindo a Deus a oportunidade de fazer diferente. Aí está aquele arrependimento tardio que não falta. É preciso que nós pensemos nessa situação. Quando estamos descumprindo as ordens das autoridades governamentais, não mantendo o distanciamento social, frequentando ambientes que não são habituais da nossa vida social, daríamos um tempo, precisamos de um tempo maior para que tudo isso seja solucionado. E aí eu pergunto para vocês, essa atitude é ou não é uma falta de consciência coletiva? Como essas criaturas, uma vez contaminadas pela Covid-19, não chegariam do outro lado da vida, angustiadas, amarguradas, que exemplo deixariam para os seus netos, para os seus filhos, para os seus familiares?
E são por essas razões que afirmamos que o homem na terra só evitará as dores e aflições quando trabalharem por se melhorarem moralmente, tanto quanto intelectualmente e espiritualmente. A vida futura, meus amigos, que é uma realidade indiscutível para o espírito imortal e que experimenta diversas oportunidades através de reencarnações sucessivas desde a sua criação, muitas vezes não entende os mecanismos da vida em retidão. Eles prosseguem caminhando como se a vida começasse no berço e se encerrasse no túmulo. E por consequência, a sua submissão às vicissitudes da vida em situações extremamente desagradáveis, onde a dor moral e física se apresentam como sinais de alerta, com prantos e ranger de dentes, e por muitas vezes, atribuímos ao outro a culpa das nossas dores, que nos são unicamente nossas, nos são próprias. Mas o objetivo maior da compreensão do espírito mortal sobre a vida futura consiste na transformação moral e espiritual, edificando-se de tal forma a um patamar de inigualável pureza de coração, podendo até experimentar a felicidade relativa, até que se torne na escola evolutiva da vida um espírito puro, indubitavelmente pelos seus esforços pessoais empreendidos. Ninguém poderá nos ajudar nesse aspecto. Nós temos que nos esforçarmos para garantir esse espaço junto a esse processo tão prolongado que é a nossa caminhada e a nossa jornada evolutiva. Pois ela necessita de compreensão sobre a vida, porque somos espíritos imortais dotados de um DNA espiritual proveniente de Deus, do Criador, do nosso Pai. E ao longo das nossas existências, assim como hoje, trazemos inúmeras sequelas morais que vêm nos atrasando o processo de regeneração da alma, especialmente neste momento em que o nosso planeta prossegue determinado no caminho do progresso com as mudanças tão necessárias. Precisamos urgentemente modificar a nossa postura diante da vida, se quisermos acompanhar essa evolução. Precisamos sim, ao retornarmos nas nossas sucessivas encarnações vindouras e experimentarmos de primeira mão estarmos num planeta não de provas e de expiações, mas sim um planeta de regeneração completamente modificado, onde o bem prevalecerá. Precisamos fazer parte desse grupo de espíritos. Mas, contrariamente ao que nós desejamos, se continuarmos projetando os nossos sentimentos para as coisas do materialismo, criaremos algemas que nos prenderão ao solo do mundo, dificultando sobremaneira a nossa caminhada em busca da perfeição espiritual tão almejada. O tempo, meus amigos, é um aliado importante. Somente quando nos tornamos maleáveis aos ensinamentos que foram deixados pelo Mestre Jesus e que a doutrina espírita, através dos seus postulados, nos esclarece de forma objetiva de como devemos caminhar. Sabemos sim que o caminhar de uma vida em processo evolutivo com retidão de certo é muito desafiadora, mas entendemos que essas situações em que nós nos encontramos presos ao terra a terra nos dificultará por demais a nossa caminhada. Mas se continuarmos caminhando com retidão, nos esforçando
diariamente nos facilitará por demais essa caminhada. Mas se continuarmos como estamos vivendo também, na poluição dos pensamentos viciados e fixados nos bens materiais, tornaremos os nossos ouvidos de pedra, a nossa cabeça de vento e o nosso coração de sentimentos sem amor, a cabeça vazia, sem nenhum pensamento, e o nosso coração repleto de dissabores, de amarguras e de sofrimentos. A renovação moral e espiritual do homem na terra é o objetivo do espírito. É dessa transformação que Deus espera de todos nós. Somente ela nos credenciará para essa realidade espiritual. Caso contrário, queridos amigos, lamentamos em dizer que continuaremos na obscuridade diante da vida, afastados das relações nobilitantes e enobrecedoras. Seremos compulsoriamente reconduzidos a uma viagem reencarnatória dolorosa, seja neste ou noutro planeta, muitas vezes de características até inferiores, tendo sido considerado a intensidade das nossas provas a que estaremos submetidos. Mas também podemos lembrar que tudo será possível quando nós atelarmos o nosso tesouro naquilo que nos vinculará ao Criador. Há espíritos que nós já conhecemos, que pelos esforços empreendidos concluíram com sabedoria e fé no futuro essas etapas tão difíceis em que as vicissitudes lhe eram imperiosas. Muitos deles já reencarnaram em nosso orbe terrestre como missionários, mas nem por isso deixaram de ter os seus momentos de aflições e de dificuldades. Considerando que estamos num planeta de provas e de expiações, mesmo que missionários, ainda trazemos alguns requisitos de algumas coisas que precisamos resgatar e colocar em dia com a justiça divina. Mas retornaremos, ou retornaram, melhor dizendo, felizes por terem cumprido a sua jornada no planeta Terra. Finalizando, meus irmãos, gostaria de dizer-lhes que ainda há tempo para modificarmos o nosso padrão de vida, jamais se deixando abater por nada. Ergamos a cabeça e comecemos o dia acreditando que, por mais difícil que seja a vida, sempre terá uma saída, uma resposta e uma solução. Deus está sempre conosco. Nunca deixemos que o medo de errar seja impedimento para uma nova tentativa. Perseveremos sempre no caminho do bem. Não desistamos jamais de sermos bons. E que o Senhor da vida, em sua infinita misericórdia, possa lançar sobre nós a luz que necessitamos para o despertamento espiritual, nos tornando capazes de prosseguirmos, mesmo que desconjuntados pelas vicissitudes da nossa imprevidência. Mesmo caindo e levantando, tenhamos consciência e a coragem de nos transformarmos em seres melhores. Que sejam derramadas copiosas bênçãos sobre todos aqueles que ainda persistem caminhar na contramão da vida. E para todos nós que necessitamos de Ti, Senhor.